Bom dia pessoal. Começando a gravar nossa aula de hoje, dia 24 de setembro de 2021. Mais um dia de aula, mas amanhã você tem tarefa a fazer. Até a semana que vem para entregar os arquivos. E vamos continuar. Eu tenho que passar mais coisa para vocês para atualizar o assunto, né? Eu estou me sentindo bem melhor mesmo. Eu já estou sem aquele cansaço. Também amanhã vai ser um mês. Já estou pelo menos uma semana sem sentir aquela moleza, aquele cansaço. Bom, vou começar a apresentar. Segundo a médica, era para ficar um mês mesmo de repouso de atividades físicas. A partir da semana que vem eu retorno. E acho que da outra eu vou procurar academia mesmo. Eu ia começar em agosto, esperando um mês de vacinação para começar. Aí aconteceu o que aconteceu, né? Mas meu irmão, que adoeceu de Covid-19 em março do ano passado, foi logo no começo, que ele mora em Brasília. Foi logo no começo. Ficou quase 2 meses doente. Foi internado, entubado e chegou a fazer hemodiálise. Os rins pararam. Chegou a hemodiálise. Ele mesmo contou que ele foi desenganado. Que quando ele saiu daquilo ali, o médico chorou. Só agora, um mês atrás, agora que eu estava doente também, ele ligou para mim e contou que os médicos liberaram para fazer atividade física só agora. Então, foi esse tempo todinho, após a doença, não tenho nem ideia de que sequelas. Ele é mais novo que eu. O pessoal lá de casa, eu sou primogênito. Eu sou mais velho. Então, a recuperação muito lenta. E a médica falou, né, que eu vou me liberar para fazer atividade física no mês, mas só que a recuperação completa. Não é um mês só, não. Porque pulmão leva muito tempo para se recuperar. Quando é pneumonia, por mais leve que seja, ou seja, para recuperar o que foi danificado, leva meses para ele se renovar. Ele é muito lento. Mas vamos lá, eu vou começar a apresentar para vocês aqui. Tela inteira. Compartilhar. Eu esqueci de abrir. Vamos lá. Essa aqui. Porque essas aulas foram. Eu terminei de montar, comecei no período anterior e terminei no período passado. Essas aqui. Foi esse assunto, período passado, aula passada. Chegamos essa parte do mecanicismo dos seres vivos. Então, hoje, ainda continuando no século XVIII, certo? Continuando no século XVIII, esse conteúdo aqui me baseei nesse livro, que tem lá pedaço dele, que eu escaneei e coloquei em PDF.
Lavoisier, o estabelecimento da química moderna. É baseado aí, e em outros textos também, mas principalmente aqui. Uma coleção chamada Imortais da Ciência, coordenação de Marcelo Gleiser, ou Gleiser. Carlos A.L. Filgueiras, certo? São biografias. Aí tem Copérnico, tem Galileu, tem Oswaldo Cruz, quantidade enorme de biografias, varia um bocado de acordo com o autor, mas nessa aqui, o autor descreve os experimentos, descreve como os químicos da época entendiam, como eles conseguiam interpretar os experimentos. Então, hoje, que a gente vai falar um pouco, continuando do século XVIII, antes de entrar no XIX, é o estabelecimento da química moderna. Como a química surgiu nesse contexto. Antes de surgir a química, teve outra coisa, né? Que é a alquimia. Certo? Então, é bom a gente falar na alquimia para ver se a gente se situar, né? Então, o que é alquimia? Porque a alquimia não é química. A alquimia não é ciência. Mas o que ela é? É uma forma de magia. Certo? É uma forma de magia. Uma magia natural. Como eu já falei para vocês, como é conceituada a magia, do mesmo jeito que a alquimia era uma magia, a astrologia também é. Porque se baseia nas forças ocultas da natureza. É só a gente considerar que a alquimia, vocês podem até pesquisar que ainda existem alquimistas, do mesmo jeito que ainda existem astrólogos, mesmo tendo astronomia, existindo astronomia. Mas a gente não pode dizer que é ciência, é magia. Mas os astrólogos têm um discurso um discurso público que tende a considerar a astrologia como algo científico, algo que merece esse status. Isso não pode, isso não dá, porque aí o que a gente tem aí, o que a gente teria é uma pseudociência, então. Certo? Mas, originalmente, em termos históricos, a astrologia, do mesmo jeito que a alquimia, é uma magia. Certo? E, olha, porque ele vinha as transformações da natureza, as transformações que a gente chama, né, de reações químicas, e achava que aquilo era devido a forças que o ser humano não teria capacidade de compreender e somente de manipular. E essa manipulação iria além daquelas reações químicas. Seria uma manipulação que se poderia usar palavras, símbolos e outras formas de associações para obter os resultados. Então, ele tinha muito isso, que para manipular essas forças ocultas da natureza, se poderia fazer associações simbólicas, certo? Os 4 elementos Empódocles caíram muito bem. Tanto os 4 elementos de Empódocles, então, quanto o aristotelismo, e eles juntaram também com o pitagorismo. A numerologia tem origem no pitagorismo. Associar números com características da natureza. É meio difícil de eu explicar isso, até de haver com informação científica, tem que... É meio diferente a coisa. Mas, por exemplo,
A astrologia fica mais fácil, porque ela é mais conhecida, né? A astrologia é toda simbólica mesmo. E a alquimia também. A astrologia, os 12 símbolos, os 12 signos, né? Tanto é que é signo e não constelações. Os 12 signos são associados são divididos entre si em 4 elementos. São grupos de 3, tudo bem pitagórico. Grupos de 3, com 3 em 4 casas. Existem 4 casas diferentes, né? Associadas a cada uma ao elemento também, e assim vai. Então, existe o signo do fogo, da água, do ar e da terra, que estabelece características das pessoas. Né? Eles acreditavam que só existiam 7 astros. O alquimista também. E mesma coisa os astrólogos. Os alquimistas tinham conhecimento de astrologia, muitos deles eram astrólogos e usavam a astrologia de forma conjunta à alquimia. Por exemplo, eles consultavam, eles elaboravam mapas astrais para conduzir os trabalhos de laboratório deles. Para conduzir os trabalhos de laboratório. Então, se iam trabalhar com ferro, eles teriam que verificar como é que estaria Marte, que é regido, cujo metal é o ferro, regido, né, pelo certas características de temperamento, etc. Né? Quando dizem, os astrólogos, quando dizem que quando querem saber o temperamento de alguém no mapa astral, eles procuram ver em que constelação está associado o planeta Marte no dia na hora que a pessoa nasceu, certo? Associado, vê que outras associações Marte têm, conjunções, oposições, etc., com outros planetas, vê a casa que Marte está, então vê todos os aspectos de Marte para deduzir, para inferir qual o temperamento daquela pessoa. Por exemplo, ver como é que é o inconsciente dela, ela vai ver a Lua. E assim vai. Então, eles achavam que só tinham 7 astros, certo? Até Kepler achava que só tinham 7 astros. E 7 metais, cada astro associado no metal. O Sol era com ouro. Lua, prata. E assim vai, né? Marte, ferro. Então, eles achavam que existiam só 7 metais no mundo ou na natureza. E que isso não é verdade, né? Esse número 7. Então, 7 cores do arco-íris. Porque o 7 é um número primo, aquele número pitagórico, né? Que em numerologia tem essa coisa, né? Então, era ouro, prata, ferro, estanho e cobre, que formam bronze, né? Estanho que forma, liga o bronze. Chumbo e mercúrio, 7. Mercúrio metal também. E tudo isso regia as transformações da natureza, da matéria. Então, deveria regir também, reger as reações químicas. E eles descambaram também para a transformação da alma, transformação espiritual, a chamada alquimia espiritual, que o alquimista era um mago que deveria procurar sua purificação. Então, antes de trabalhar, além de ver o mapa astral, ele deveria
meditar, jejuar orar. Tudo isso fazia parte dessa manipulação de forças ocultas, a oração, meditação, o jejum. Para vocês notarem como há diferença em relação à química mesmo, né? Em termos de pensamento. A alquimia europeia, porque existia na Índia, existia na China, em outras culturas bem diferentes, isso a gente não vai entrar, mas a alquimia europeia, a gente pode falar ela se remonta à fundação, começa com, digamos assim, em termos históricos. A Alexandria foi fundada em 331 a.C., no Egito, por Alexandre o Grande. Como Alexandre o Grande morre precocemente e não deixa herdeiros, o império dele é todo desmembrado e fica para os generais. E ficou para um general chamado Ptolomeu, o Egito. Um general, muito antes não é o astrônomo Cláudio Ptolomeu. E funda, porque ali termina a última dinastia dos faraós, em 331 a.C. E Alexandria vira a capital do Egito, né? E é fundada uma dinastia que é a Ptolomaica, sendo que Cleópatra é a última Ptolomaica. Então, Cleópatra era de origem grega. Alexandria era uma cidade grega. Né? Era uma cidade grega. Mas teve influência egípcia. O autor diz que existe uma fusão do pensamento grego com a técnica egípcia, que era muito mais avançada. Cada experiência com a mumificação. Então, eles já tinham domínio, muito domínio da arte, da técnica de transformação da matéria, produção de elixires, de essências, perfumes. Eles já tinham, os egípcios eram mais avançados que os gregos. Certo? Então, a técnica egípcia começou a sofrer a influência da filosofia. Como falei para vocês, os 4 elementos, o pitagorismo. Tudo isso aí influenciou em termos de teoria, certo? E volta para a Europa a partir do contato com os árabes, não só das cruzadas, mas também o contato aos poucos, né? Um contato cultural pelo norte da África, certo? Foi havendo contato com os árabes independente das cruzadas. Então chegam os livros, etc. Juntou com a tradição de magia ainda existente na Europa, né? Certo? Havia uma tradição de magia ligada ao paganismo. Então, houve uma fusão aí, certo? O último, considerado um dos últimos grandes alquimistas, foi Paracelso. Paracelso é o pseudônimo dele, que ele se colocou. Ele colocou porque significa maior que Celso, certo? Que era um médico suíço. O cara era muito excêntrico, mesmo para a época. Ele nasceu em 1493, faleceu em 1541. Ou seja, não viveu muito, como muita gente na época, né? Filipus Aureolus Theophrastus, o nome aqui latinizado, como se costumava colocar na época. Bombastus, a palavra bombástico vem do nome dele. Von Hohenheim, que era o lugar. Então, é da Suíça germânica, do lado germânico, do pedaço germânico da Suíça. Né? Que era mago, como todo alquimista, médico.
né? Mas só que, como médico, qual foi uma grande inovação dele? Ele negava a medicina galênica. O grande problema também, ele negou a medicina galênica, mas a medicina galênica continuou influenciando até o século XVIII. Porque, por mais que ao longo desses séculos que a gente está vendo, houve, até o século XVIII, houve grande avanço na anatomia, e a anatomia mostrava, por exemplo, a circulação sanguínea, mostrava que galênico estava errado, só que não houve avanço na fisiologia, não houve avanço em como aplicar aquele conhecimento, porque não tinha conhecimento de fisiologia, na prática médica, certo? Então, a medicina até o século XIX foi muito empírica mesmo, muito de... Até o século XIX não se sabia a causa de um monte de doenças. Então, a medicina galênica, que é lá influenciada de Galeno, lá no final não, perdão, é o começo da era cristã, lá pelo século I depois de Cristo. Galeno era um médico romano que teve influência grega, influência lá de hipocrática, certo? Que desenvolveu, foi mais além de Hipócrates, desenvolveu a história dos 4 humores, de que ainda hoje usa a palavra humor, mal-humorado, certo? Num sentido totalmente diferente do original. Para a medicina galênica, a saúde é uma questão de equilíbrio dos 4 humores. Doença é quando há um desequilíbrio. Então, o sangue associado ao elemento água, a bilis negra à terra, bilis amarela ao fogo e o fleuma ao ar. Então, as pessoas tinham temperamentos também associados a esses humores. Também usavam o temperamento sanguíneo. A bilis negra dava melancolia, temperamento melancólico. Acho que a bilis amarela é raivoso, o bilicoso, raivoso, não sei agora. Fleuma fleumático, né? Que é a pessoa mais do que tranquila, fria. E assim ia, né? Entre outras coisas. Então, o desequilíbrio provocava doenças. Então, o papel do médico era reequilibrar. Então, aquela história de sangria, não sei se vocês já viram isso em filme, já ouviram falar, é porque certos sintomas, se eu não me engano, febre, por exemplo, se achava que era excesso de um dos humores. Então, se achava que era excesso de sangue. Quando o sintoma era excesso de sangue, se promovia, fazia sangria no paciente, né? Se fazia corte no braço e deixava a pessoa sangrando um pouco para aliviar. Fora outras coisas, né? Como banhos de assento para aliviar excesso de fogo, da bilis amarela. Era uma coisa bastante estranha para a gente, né? Era bastante estranha. A medicina teve a sua primeira grande revolução mesmo no século XVIII, com a criação da homeopatia. Por mais não científica que ela seja, mas a gente tem que entender o contexto. A gente vai ver isso também, comparar isso. Homeopatia do século XVIII, alopatia XIX. Homeopatia é procurar a cura da doença, estimulando o organismo, tanto é que a homeopatia é organicista, estimulando o organismo a reagir contra a doença usando a forma atenuada.
do que provoca a doença. Olha, ela foi inspirada na vacinação, porque não se sabia como é que ela funcionava no final do século XVIII. Samuel Hahnemann, médico alemão. Então, a homeopatia, na realidade, ele generalizou, achava que o nosso organismo seria capaz de produzir, certo? De restabelecer sua saúde a partir dos seus próprios mecanismos internos de voltar à harmonia. Isso é bem organicista. Então, do mesmo jeito que... Isso é bem... Olha, vou explicar melhor. Como é que funciona o processo de imune? A pessoa se expõe ao que provoca a doença, o organismo reage para se curar, certo? A gente já sabe, né? Sabe hoje que é por anticorpos, por proteínas específicas que reconhecem o antígeno, que acionam o sistema imune para devorar os leucócitos específicos, para devorar aquelas coisas estranhas e se livrar daquilo ali, de destruir, né? Mas na época não sabia disso. Se achava que o que estava provocando a doença, de forma atenuada, estimulava o organismo a reagir contra a doença, ou seja, restabelecer seus próprios princípios curativos. Do mesmo jeito que a gente, quando se corta, cicatriza depois, o corte sai. Certo? Que nós temos mecanismos, processos de reação contra as doenças, de restabelecer a harmonia do nosso organismo a partir dos nossos mecanismos internos, das leis internas que regem o organismo considerado como um conjunto harmonioso e que vai tender sempre a restabelecer a harmonia, certo? E voltar à saúde. E isso é bem a homeopatia. Então, pega o que provoca a doença e dilui para atenuar, certo? A alopatia já é a busca do tratamento eliminando a causa da doença, quando se considera que a doença tem uma causa única. Causa da doença é uma bactéria, mata a bactéria. Elimina. Né? Elimina. A alopatia tem seus defeitos, mas a homeopatia não é científica, quanto a alopatia, sim. A alopatia tem seus defeitos porque doenças não têm causa única, tem fatores causais, né? É muita coisa. Nós somos extremamente complexos, a coisa não é tão simples. Né? A alopatia estava certa numa coisa, por exemplo, nosso sistema imune, de fato, vai lá para eliminar a causa. Por exemplo, né? Mas tem fatores causais que dificultam a eliminação da causa, como hábitos alimentares, genética, certos hábitos como fumo, etc. Mas vamos lá, voltar a falar em... Eu acabei de falar porque falei de medicina galênica, falei o resto da medicina. A medicina realmente só se tornou científica no século XIX, uma série de coisas. Como eu falei para vocês já no século XVIII, XVII e XVIII, o conhecimento de fisiologia era muito precário. Eu não sabia para que serviam os pulmões, por exemplo. Não sabia para que servia o fígado. O conhecimento que tinha de anatomia. E isso não permite fazer aplicações médicas. Não permite saber qual é a causa das doenças e como tratá-las. Então, a gente só vai poder, digamos assim, controlar a natureza das doenças conhecendo o mecanismo das doenças, do mesmo jeito como qualquer outra tecnologia. Certo? Tecnologia mesmo é a aplicação técnica de princípios científicos.
E isso realmente só surgiu no século XIX. Conhecer um princípio científico e aplicá-lo. Isso só foi realmente possível mesmo no século XIX. Olha, Maxwell descobre o princípio aquele princípio de indução eletromagnética no ano de 1830. Em 1831, ele desenvolve o primeiro protótipo de motor elétrico, ou seja, aplicação daquele princípio. Isso é tecnologia. Então, a medicina realmente tem muito do caráter tecnológico. Então, você tem que conhecer a natureza para poder transformá-la, né? Mas vamos lá. O Paracelso era muito estranho. Mesmo para a época dele, ele era... Tem coisa do tipo, olha, esse retrato dele realmente ele está sem barba porque não nascia mesmo, não crescia a barba nele. Ele provavelmente tinha problemas hormonais. Ele era imberbe, muito, digamos assim, a higiene muito precária, ele é muito sujinho, em outras palavras, porque ele, mesmo para os padrões da época, europeus da época, se o pessoal relata que ele era sujo, imagina como é que ele era. Ele falava coisas assim, ofensivas, para que ele não gostava, ele ofendia mesmo, queimava em praça pública, juntava os estudantes dele para queimar, por exemplo, ele queimou livros de Galênico em praça pública, de Galeno, né? Esse livro da medicina galênica, ele pegou e queimou num tipo de festa de São João que não era uma festa de São João, mas era uma festa que faziam fogueiras, né? Se reuniam ao redor de fogueiras, ele aproveitou e jogou os livros, juntou estudantes para fazer isso e dizer que aquilo ali não serviu nem para ele se limpar, né? O papel dali não servia nem para isso, era melhor queimar. E assim vai. Mas uma coisa, ele foi o pai da iatroquímica. Como médico, certo? O que é a iatroquímica? É o uso de medicamento específico para tratamento de doenças específicas, bem contrário à medicina galênica. Bem como a proposta dele é que as transformações da matéria nos seres vivos eram um processo fisiológico, certo? Esse processo fisiológico seria pura e simplesmente transformação de matérias, reações químicas, certo? A isso ele foi inovador. Agora, enquanto ao discurso, quanto ao texto dele, era totalmente alquimista. Realmente não tinha nada a ver com a época dele. Perdão, não tinha nada a ver com a química moderna. Ele ainda era um alquimista. Mas por que a alquimia foi abandonada? Desacreditada e abandonada. Vários fatores. Pensamento mecanicista. O pensamento mecanicista é incompatível com a teoria da alquimia. Porque nega as forças ocultas, a gente já viu isso. Há uma negação, essa vinculação de símbolos e com fenômenos. Negação dessa vinculação causal. Certo? E outra coisa que é muito mais importante, com o desenvolvimento do conceito de experimento, que a gente pode chamar que as explicações alquímicas caíram no vazio experimental. O que eu quero dizer com isso? É que não se conseguia mais vincular resultados experimentais com explicação alquímica. E as explicações alquímicas não permitiam teste experimental, não permitiam a verificação experimental ou elaborar experimentos. Era coisa totalmente desvinculada com o concreto. As explicações alquímicas não eram vinculadas à coisa concreta. Ou seja, não serviam
Por que essas implicações alquímicas eram desvinculadas com a coisa concreta? Por quê? Porque elas não foram elaboradas a partir de resultados experimentais, e sim a partir de teorias como a de Empédocles, dos quatro elementos, com pitagorismo, com astrologia. Ou seja, eram teorias que não tinham nada a ver com resultado experimental, certo? A teoria alquímica não é experimental, não é científica. Então, não acabou, digamos assim, travou. A coisa ficou travada. E não estavam conseguindo avançar usando aquela teoria, e os experimentos não estavam permitindo avançar também a teoria. Ficou aquela coisa travada porque havia uma desvinculação da teoria com o concreto, com o experimental. Certo? Esse o conceito de experimento criado por Galileu é que, certo, o experimento é para verificar uma hipótese, certo? E se não verificar a hipótese, muda-se a hipótese. É para usar as duas coisas, tanto a razão quanto o empírico, que é o lado de fazer a verificação, de olhar o resultado, né? Não foi possível mais desenvolver a teoria a partir de novos resultados e vice-versa. Travou. Então, ela é abandonada, certo? Mas a parte prática, não. Não teve como ser. A parte prática da alquimia, certo? Continua. A parte prática continuou por uns 100 anos, porque funcionava. Do mesmo jeito que já existia, funcionava a parte técnica, né? Que já existia desde a antiguidade, a metalurgia. Só que eu não sabia explicar por que aquilo acontecia. Né? E nem por metalurgia, fermentação como de bebidas alcoólicas e outros processos, né? Aliás, o ser humano convive com, por exemplo, a combustão, a queima, o uso do fogo, antes do ser humano, né? Antes do Homo sapiens. Porque tem autor que considera que qualquer espécie do gênero Homo é humana. Então, o Homo erectus ou o Homo ergaster já usava fogo. E isso há quase 2 milhões de anos atrás, 1,7 milhão de anos atrás. Perdão. Atrás é fogo. Atrás. 1 milhão e 700 mil anos atrás, já existe evidência do uso do fogo como ferramenta. E o uso do fogo talvez tenha contribuído muito para tornar o que nós somos hoje. Desenvolver a espécie Homo sapiens. Não está no silencioso. Eu pensava que estivesse na vibração. Um instantinho. Eu nem peguei no celular hoje, porque foi no computador que eu usei o WhatsApp, Gmail, etc. A partir do... Sim. Então, um dos primeiros químicos modernos, mesmo, o Robert Boyle, que já começa a química mesmo, certo? Sem ser a química, sem ser a química só prática, que começa a elaborar livros, textos, de 1627 a 1691. Um filósofo natural irlandês. Não sei se tem mais coisa aqui nesse slide, não. Certo? Que foi um dos primeiros conceitos de elemento químico, mas o conceito que a gente vai ver depois vai ser aperfeiçoado por Lavoisier. Esse conceito vai ser aperfeiçoado por Lavoisier. Existe, se você se lembra, tem a lei de Boyle,
né, dos gases. Então, ele estudou gases. Mas vamos lá. Continuando. Está aqui. Eu coloquei um slide. Eu me esqueço das coisas que eu faço. Certo? O esquecimento é algo natural da gente, porque é um processo neurológico, né, neurobiológico, certo? Que extremamente natural. É patológico a gente não esquecer de nada. Seria patológico, né? Não esquecer de nada mesmo que acontece durante o dia. Imagina. A pessoa trava. Mas vamos lá. Olha, a lei de Boyle-Mariotte, que é o francês, certo? Que correlaciona a pressão com volume. Quanto maior a pressão para um gás, se você dobrar a pressão, o volume cai pela metade. Há uma proporcionalidade. Dobra a pressão, o volume cai pela metade. Reduz a pressão à metade, o volume dobra. Certo? Isso é lei, no sentido científico. Correlação entre duas variáveis. Eu coloquei esse slide justamente para falar um pouquinho nisso, no sentido científico de lei, certo? Que é diferente de teoria. Lei é uma correlação matemática entre duas variáveis, certo? Volume é inversamente proporcional à pressão. A pressão dobra, o volume cai pela metade. A pressão cai pela metade, o volume dobra, certo? Existe uma correlação matemática entre elas, mas não existe a explicação. Então, nessa época, começou a se elaborar muitas leis. A própria lei da gravitação de Newton não é uma teoria, é uma lei, certo? Porque ele não dá uma explicação por que existe aquela lei, aquelas correlações entre as grandezas. Aqui também não, eles não sabiam por que isso acontecia, certo? Eles não sabiam. Só no século XIX que começa uma explicação, porque tem que ter uma teoria atômica para explicar essa lei. Do mesmo jeito que a lei da gravitação universal de Newton, só com Einstein que vai ter uma teoria da gravitação, dizendo que não existe gravidade. Mas essa é outra história, né? Não existe força de gravidade. E sim, a gravidade é um efeito da deformação espaço-temporal, provocado por grandes massas. Vamos lá. Primeira teoria naturalística. Eu não gosto de chamar de teoria científica, porque essa teoria não é científica. Para diferenciar realmente teoria, hipótese e lei, certo? Esse conceito de flogisto ou flogístico, isso aí são sinônimos, certo? Olha, isso foi criado pelo químico alemão ainda no século XVII. Olha, vê que ele também não teve uma vida muito longa. Joachim Becher. Aquele Becker é inspirado no nome dele, mas em alemão, que depois de o CH ficou essa pronúncia, né? Becher. Não é nem X, não é X, B com a língua. Então, o J é I, né? Joachim. Deixa. E esse tem som de que é bem também comum em inglês. Bem fechado. Deixa. Por causa de uma redução, como é redução vocálica. Vogálica. Vogais que sofrem redução.
Aí vamos lá. Porque sílaba átona. O que é essa teoria? Eu costumo dizer que essa teoria não é científica, mas é uma teoria naturalística. É uma teoria com base em fenômenos naturais e é uma explicação natural, com base na natureza mesmo. Uma explicação naturalística que não apela para forças ocultas, para esse tipo de coisa. Essa teoria, vou colocar aqui, só ganhou fama no século XVIII por causa de Stahl, que também era alemão, né? Georg Ernst Stahl, certo? Só no começo do século XVIII, médico e químico alemão, introduz a doutrina do animismo vitalismo, ou vitalismo, na medicina, e ele aperfeiçoou e divulgou a teoria do flogisto. Esse texto aqui, essa figura que tem por trás é de texto dele, no Stalin. E um texto médico, aperfeiçoou e divulgou. Ele só ganha notoriedade a partir desse trabalho do Stalin. Certo? Mas o que era essa teoria? Pronto, que consistia a teoria do flogisto? É uma teoria sobre a combustão. Certo? É uma teoria, como falei para vocês, a humanidade convive com fogo antes do ser humano mesmo, antes do Homo sapiens, certo? Antes do Homo sapiens já convive com fogo e usa o fogo como ferramenta. Nós não temos medo do fogo, né? Vocês olham para um neném, colocam uma chama de vela e um neném na frente, ele vai ficar vidrado olhando para aquela chama. Nós gostamos de luz de velas, lareira, fogueira. Realmente nós não temos medo do fogo, a gente até acha bonito. Muito bonito mesmo, a gente tem uma atração. Isso é nossa herança, é uma herança aí. Né? Se a gente tivesse medo do fogo, não teria aprendido a dominá-lo. Certo? É a primeira aplicação de caráter naturalista na química, mas vamos lá. Sim, é uma aplicação sobre combustão. Ela considera o seguinte, que existe algo concreto, substancial, algo que eles chamaram de flogisto, que é liberado no processo de combustão. Quando existe casos de combustão totalmente irreversíveis, como a combustão do carvão, que ele vira cinzas e acabou, porque a liberação de flogisto foi tão intensa que o carvão não se reconstitui mais. Mas tem casos que, como é a calcinação de metais, certo? Metais, quando superaquecidos, derretem, etc., ele é transformado no que ele chamava de cal. Hoje a gente chama de outra coisa, né? Cal aqui é o resíduo do metal. Olha, na combustão não é como se tivesse algo sendo liberado, quando uma coisa queima e vira cinzas. Aos nossos sentidos, parece que algo saiu dali e restou as cinzas. Então, a inspiração para essa explicação vem daí, certo? E quando é reversível, como é a calcinação? Olha, na calcinação, um metal calcinado, ele deixa um resíduo. Então, por essa teoria, o flogisto seria liberado, certo? Então, o metal e fica o resíduo, que é a cal. Então, o metal é a cal mais o flogisto, certo? Deixa eu ver tem aqui. A reversão, porque a cal pode voltar a ser metal, certo? Quando a cal
entra, quando a cal também é aquecida, volta a ser metal. Um processo de reversão. Mas ela tem que ser aquecida. E o que eles diziam? Certo? Que a partir do carvão, o carvão que liberava muito flogisto, a cal reincorporava o flogisto e voltava a ser metal. Então, cal mais flogisto do carvão igual ao metal. Reconstitui o metal. Olha, tudo bem, essa teoria não é científica, uma série de problemas, né? Epistemológico. Você vai ficar mais claro depois, certo? Mas é uma teoria naturalística, é uma explicação naturalística. Na realidade, eles botaram os pés pelas mãos aí, porque a gente tem inicialmente uma hipótese, e ela foi aceita como verdadeira, como de forma de teoria, antes da devida comprovação, antes da devida verificação experimental. Quais os problemas dessa teoria? Espera aí. Além de ter um problema epistemológico, certo? Aqui coloquei. Além de ter problema epistemológico, certo? Ela tem um problema experimental de não ser condizente com dados quantitativos experimentais, certo? A queima do estanho de metais, como a calcinação do estanho, do mercúrio e fósforo, produz materiais sólidos mais pesados do que a massa original do metal. Isso não tem como explicar em termos quantitativos. Como é que... Olha, vou botar para cá. Como é que o metal pode ser cal mais flogisto se a cal pesa mais do que o metal, tendo liberado flogisto? Esse que está no caso do estanho, mercúrio e fósforo. Produz materiais sólidos mais pesados. A cal é mais pesada do que o estanho, do que o mercúrio e fósforo. E a queima do carvão do enxofre deixa resíduos mínimos. E com que outros compostos deixam resíduos mínimos, enquanto outros deixam resíduo mais pesado que o metal original. E variava muito essa cal. Então essa teoria tem problemas experimentais mesmo, ela tem problemas quantitativos. Certo? Deixa aí. Outra coisa. Vamos lá. As explicações na época, assim. É que o flogisto não era, de fato... Olha, era plausível, na época, ter esse tipo de explicação. Que flogisto era sui generis, poder ter massa positiva ou negativa, era plausível, ou dava para si pensar que existia algo com massa negativa. Vocês imaginem ele dar a implicação que a massa é negativa. Então, ele sai e aumenta a massa. Quando ele entra, diminui a massa, porque a massa é negativa. Para a gente, isso é uma implicação absurda. Mas isso é o tipo de implicação ad hoc, né? Para salvar a teoria. Certo? É o tipo de explicação negacionista, né? Em outras palavras também. Seria o tipo de explicação, como era dos aristotelistas, etc., certo? Uma série de explicações que era para salvar a teoria, porque queria salvar a teoria de qualquer jeito, acreditando em qualquer coisa. Está negando os fatos, negando as evidências. Isso é negacionismo também, né? Tipo de explicação ad hoc. E também imponderável, ou seja, algo que não tinha massa, que o fenômeno era tipo massa, como a eletricidade, a gravidade ou o magnetismo. Eles não sabiam o que era eletricidade, nem gravidade, nem magnetismo.
a pergunta que faziam na época, que os defensores flogistas na época faziam, que era a grande maioria, certo? Era possível pesar a gravidade, a eletricidade, o magnetismo, argumentavam os defensores flogistas. Era possível ter um punhado nas mãos, um punhado de gravidade, isolar um punhado de eletricidade, magnetismo. Não sabiam que era nada disso, né? Então, é questão de hipóteses ad hoc. Hipóteses ad hoc são típicas nessas situações, né? Salvar a teoria. Eu coloquei aqui, que é uma pergunta que eu faço, mas vocês já estão vendo. Porque eu já estava falando neles, né? Quais são os problemas em termos epistemológicos que temos aqui, em termos científicos, né? Justamente porque não há uma teoria científica. Você pode notar que isso não é uma teoria científica. Não se pode elaborar uma teoria dessa forma, certo? Sem hipóteses devidamente verificadas. No máximo, seria uma hipótese e ela seria refutada com alguns experimentos. Mas, ao longo do século XVIII, o que aconteceu foi o desenvolvimento de técnicas experimentais na química. E isso permitiu a refutação. A química se tornou mais quantitativa. E um dos principais autores que torna a química quantitativa foi Lavoisier. Antes de falar dele, vou ver se tem alguma mensagem aqui de vocês. Estou achando a turma está quieta demais. Vamos. Botando aqui. Antoine Laurent Lavoisier. Nascido em 1743, falecido com 51 anos, por conta da Revolução Francesa, em 1794. Foi digamos assim, o julgamento dele foi criminoso. Esse quadro aqui é daquele pintor Davi, o nome todo dele, aquele pintor classicista francês no final do século XVIII, começo do século XIX, que pintou com Marat apunhalado na banheira, acho que pintou Napoleão como imperador, aquele que está com aquele manto enorme, certo? E ele foi professor de arte da mulher de Lavoisier, de Mariette, da mulher dele, certo? Eles todos eram riquíssimos, né? Eu vou explicar por quê. Também era um pessoal riquíssimo. Não eram nobres, mas eram riquíssimos. Vamos lá. Em 1765, faz o primeiro trabalho experimental dele, meio improvisado, testando, forrou um quarto todo de preto, certo? Ele estava com quantos anos? 22. E colocou lamparina com vários óleos para testar um mais eficiente. Em 67, 2 anos depois, ele começa e tem uma participação no Atlas Mineralógico da França, certo? Em 68, herda a fortuna da avó materna. Olha, ele era o único herdeiro. Ele já era uma família rica, certo? Tanto parte de pai quanto a mãe, certo? Depois ele teve a herança do pai, certo? Mas os pais eram vivos ainda. E ele era filho único porque a irmã dele tinha falecido criança, por aí, a irmã mais velha.
Ele acabou sendo filho único, ele era o único da avó materna, então a herança era via como é? A avó não deixou para a mãe, e sim para o neto, porque era homem, né, nessa época, certo? Então, com o falecimento da avó materna, que era viúva, herdou toda a fortuna da avó materna e compra uma cota parte na Ferme Générale. Literalmente é fazenda geral, mas fazenda no sentido financeiro. E eles eram chamados de fermiers, os membros dessa Ferme Générale. Literalmente é fazendeiro, mas a gente não, né, não faz sentido. Certo? É fazenda no sentido financeiro, como era o Ministério da Fazenda. Então, o que era essa. Vou colocar aqui. O que era essa Fazenda Geral? Era uma sociedade privada, só de 60 membros, depois ampliou, mas na época que ele encontrou a cota parte, tinha vaga, certo? E essa cota parte era muito cara. Era uma fortuna também ser membro dessa Fazenda Geral. Por que que... Mas era o melhor investimento possível na França da época, que daria mais retorno ser um fermier general, fazer parte dos fermiers généraux, né? Os fazendeiros gerais. Então, era o melhor investimento, que daria mais retorno. Por quê? Ser membro dessa Fazenda Geral daria direito às, o que eles chamam, como existem cooperativas, né? As divisões dos lucros, dos ganhos de capital ao longo do ano. E os ganhos de capital eram muito altos, por quê? Porque eles financiavam a coroa. E outra coisa que eles faziam, eles emprestavam dinheiro à coroa, exceto com juros, como fosse como recebesse agora um investimento de tesouro de um país. E também recebiam as comissões por cobrança de impostos. Em outras palavras, ele era uma sociedade privada, ou seja, não é como hoje em dia que existe a Receita Federal, como é no Brasil, que é algo estatal. Não, era algo privado, que lucravam muito com os impostos. E só recapitulando uma coisa, certo? Vamos contextualizar uma coisa, só a burguesia pagava impostos, né? O clero não pagava e a aristocracia não pagava. Os donos de terra não pagavam impostos, ou seja, só a burguesia pagava. E, inclusive, a pequena burguesia, né? Os pequenos comerciantes, os pequenos... coisas como sapateiros, etc. Certo? E lembre-se que a Revolução Francesa foi uma revolução da burguesia. Certo? A burguesia odiava a Fazenda Geral. Muitos dos executados na Revolução Francesa foram membros. Lavoisier, ou seja, ele foi executado na Revolução Francesa por conta disso. E ele já nem era mais. E ele estava colaborando com muita coisa da França na época, por conta da época. Só que teve outros fatores também, certo? Ele, dentro daquele partido do lado do Robespierre, ele tinha desafetos, certo? Tinha umas desavenças por conta justamente da Academia Real das Ciências da França, que ele barrou a entrada de gente, ele tinha um desafeto, porque justamente ele tinha um rigor científico muito grande e tinha gente que fazia trabalhos. O Marat, que fazia trabalhos com mesmerismo, que era muito em moda, que é algo
não científico, né? É uma pseudociência, em moda na época, que não se tinha rigor experimental nenhum. Mesmerismo é aquela coisa de magnetismo animal para curar. Faziam sessões de mesmerismo, com fios ligando as pessoas uma das outras, umas coisas bem estranhas. Se você procurar mesmerismo, é uma técnica pseudocientífica de cura usando magnetismo animal e Mahat queria entrar na Academia Real da Ciência com os trabalhos que ele fazia nisso. E Lavoisier, como membro, isso anos depois, né? Como membro da Academia Real da Ciência, como membro influente, barrou a entrada dele, né? Negou. Foi um dos que foram lá e ele virou um desafeto. Marat era amigo do pessoal do Robespierre e foi um mártir da Revolução Francesa, e assim foi. Então, tinha outras coisas, né? Então, era amigo de membros lá da Marat, era amigo de membros do tribunal que condenou Lavoisier. Mas ele, antes de completar, aqui está 24 anos, mas antes de completar, no ano que ele completou 25, mas com 25 anos incompletos, não, com 20, ainda com 24 anos, entra para a Academia Real da Ciência da França. Ou seja, aqui estava com 24 completo, aqui ia completar 25, em um espaço de menos de um ano, certo? Aqui foi um espaço de menos de um ano. Ele compra uma cota-parte na Ferme General, faz parte da elite financeira francesa. 60 membros só, né? E menos de um ano depois, entra para a Academia Real das Ciências da França, elite intelectual, certo? Em 71, casamento com Marianne Pierrette Pose, filha de Jacques Pose, se não me engano, acho que a pronúncia é essa. Meu francês é precário. Je ne parle pas français, excuse-moi. Mas já estudei, né? Então, estudei há muitos anos. Foi o primeiro idioma estrangeiro que eu entrei em contato na sexta série. Depois estudei em 2000 e pouco, mais menos de um ano. Tem. Eu tenho muitas dúvidas, porque o francês tem uma pronúncia chatinha pra caramba. Pronúncia é como no inglês também, né? A pronúncia evoluiu, mas não a ortografia. Não a grafia. A grafia é muito arcaica. Inglês e francês tem uma grafia muito arcaica. Não houve reformas ortográficas, aí ficou isso. Não houve grandes reformas ortográficas, aí tem muita letra muda, porque não era, né? Depois com o tempo ficou. Mas, vamos lá. Jacques Pose era o chefe dele, e riquíssimo. No final das contas, em termos dando esse apanhado biográfico dele, ele era rico de pai, mãe e de casamento. Casou também com uma pessoa riquíssima. Era comum na época, né? Questão lógico que era comum na época, isso é uma questão de social. Até hoje, né? Círculos sociais. Pessoas dos mesmos círculos sociais e que se conhecem. Vamos lá. Isso aqui é no Museu de Artes e Ofícios de Paris, que estão equipamento, o laboratório dele, todo financiado pelo próprio bolso. Certo? Ele fez muito bom uso da riqueza dele. Certo? E trabalhava. Ser membro e trabalhava para a Fazenda Geral. Ser membro dessa associação tinha obrigações administrativas,
Sim. Darwin que não trabalhava para obter o dinheiro dele, ele vivia de renda. Lavoisier chegou a trabalhar mesmo, ficou anos dedicando uma parte do tempo dele na administração da Fazenda Geral, que era a obrigação, certo? Enquanto que Darwin, vocês vão ver que ele viveu de renda a vida toda. Nunca precisou trabalhar para ganhar a vida. E usava o dinheiro dele para a pesquisa, né? Certo? Bom, então esse laboratório foi financiado por ele mesmo, todos os equipamentos, e são muito avançados para a época. Muita coisa disso aqui foi projetado por ele, certo? Foi projetado por ele, provavelmente a mulher ajudou no desenho, porque a mulher dele era muito habilidosa em arte, né? Como eu disse, ela foi aluna do Davi, do pintor, e os esboços, os desenhos dos livros, dos trabalhos dele, ela que fazia. As ilustrações, ela também conhecia inglês e ele não. Então, ela traduzia para ele, ela servia de intérprete e ela trabalhava junto com ele no laboratório. Ela sempre foi companheira dele. Agora, porque nunca tiveram filhos, eu não sei. Provavelmente um deles era estéril. Eu acho que é ela, porque ela se torna viúva e também nunca teve filho. É. Sim, era um equipamento muito avançado para a época. Projetado, como eu disse, por ele mandava os melhores artesãos, os melhores artífices, né, para construir, certo? Vamos lá. Vou começar falando do princípio de conservação da matéria e o conceito de elemento químico, conforme está lá no Tratado Elementar de Química de Lavoisier. Foi o primeiro grande livro-texto da química. Já é de 1780 e pouco. Já é uma que esse já é um resumo da química da época e um resumo do trabalho dele de anos, né? Mas eu estou começando por aí para definir justamente dois conceitos aqui que foram desenvolvidos por Lavoisier e que geram muita confusão. Então, vou colocar o texto original, a citação original. Podemos estabelecer como um axioma que, ou seja, algo que já que não dá para contestar, né? Quando ele se diz que é um axioma, como é na matemática. Algo que já é evidente. Podemos estabelecer como um axioma que, em todas as operações da arte e da natureza, arte significa aqui técnica, no sentido geral da palavra arte, original, que é técnica. Então, tanto da técnica em laboratório e da natureza, como da natureza, né, nada se cria. Uma quantidade igual de matéria existe antes e depois do experimento, que a quantidade de matéria não muda. Termos quantitativos, não há mudança de matéria. Se o experimento inicialmente tem 100 gramas, os produtos, no final, vão ter 100 gramas. Agora vai começar a entrar o conceito de elemento químico. Aqui está o princípio de conservação da matéria. Certo? Que depois virou de energia. Porque a perda de energia nessas transformações de matéria em laboratório, etc., é estupidamente insignificante, né? A qualidade e a quantidade dos elementos permanecem precisamente as mesmas. O que agora vai ter que explicar o que é elemento químico aqui, né? E não elemento no sentido empódocles. Aqui já temos elemento químico.
precisamente as mesmas. E nada ocorre além de variações e modificações na combinação dos elementos. Desde o princípio, depende toda a arte de executar experimentos químicos, devemos supor uma igualdade exata entre os elementos. Eu nunca me lembro de voltar. Certo? E consertar. Deste princípio depende toda a arte de executar experimentos químicos. Devemos supor uma igualdade exata entre os elementos do corpo examinado e aqueles do produto de sua análise. Qual é o conceito de elemento químico aqui? Que isso gera confusão no ensino médio. Porque não é conceito de átomo, nem de teoria atômica. É um conceito macroscópico, é um conceito de laboratório. Certo? Quando ele fala que a qualidade e a quantidade dos elementos permanecem as mesmas, por exemplo, se você faz uma reação que envolve um óxido de ferro, certo? E ele é decomposto no ferro e no oxigênio. O óxido de ferro é um composto. O ferro e o oxigênio são elementos, certo? Eu vou falar em água, para mim seriam. Se você pega água e decompõe, inclusive foi ele que descobriu que a água é um composto e não é um elemento. E que os nomes hidrogênio e oxigênio foram batizados por ele. Se você decompõe a água, você vai obter dois gases bem diferentes entre si. Na aparência, não, mas nas propriedades físico-químicas, sim. Certo? E na reatividade, então, na propriedade química e nas características físicas também. São bem diferentes entre si. E vai sempre obter nas mesmas proporções. 8 de mesma proporção de massa. 8 de oxigênio e 1 de hidrogênio. Mesma proporção. Para cada 8 gramas de oxigênio, ele tem 1 grama de hidrogênio. Certo? E se você pegar esse oxigênio, esses 8 gramas de oxigênio, e reagir com ferro formando um óxido, vai formar um óxido de ferro. Tá, né? Desde que seja na mesma proporção para não haver sobra. A mesma proporção daquele caso. Certo? E se você pega esse óxido de ferro e decompõe, você vai obter de novo os 8 gramas de oxigênio. Ou seja, e pega esse oxigênio e reage de novo lá com hidrogênio, vai obter a água de volta. E você pode pegar esse oxigênio e reagir com outro elemento ou em outro composto, e ele vai formar um outro composto, e você decompõe e está lá o oxigênio de novo. O oxigênio, por isso que ele é elemento. Se você pega e tenta decompor, não consegue. Pega o hidrogênio e tenta decompor, não consegue. Pega ferro, etc. Então, não consegue, usando técnicas de laboratório, decompô-los. Né? Eles vão ficar lá sendo oxigênio. Ou sendo hidrogênio, sendo ferro, carbono, cobre. Certo? Na época dele, ele achava que cloro fosse um composto. Ele estava errado. Ele tentava decompor o cobre ele pensava que tinha oxigênio, era um composto com oxigênio, mas outra coisa. Né? E ele nunca conseguiu decompor cloro. Então, o cloro, de fato, esse tem gente pedindo tem. Então, ele nunca conseguiu decompor cloro, porque é um... Olha, então, o conceito aqui de elemento é isso aqui. A quantidade igual de matéria existe antes e depois. A qualidade e a quantidade dos elementos permanecem os mesmos. Precisamente as mesmas. A qualidade e a quantidade, precisamente as mesmas. Você tem oxigênio formando água
hidrogênio formando água, você decompõe e mantém o mesmo. Se você recompor, volta a ser água, você pode usar para fazer outras coisas. Ou seja, o que é elemento não se transforma, se combina. Os compostos é que se transformam. Então, essa definição aqui é tanto de elemento quanto de composto químico. Nada ocorre além de variações e modificações na combinação dos elementos para formar os compostos. Certo? Nesse conceito, não se está dizendo de que são feitos, do que é feito, perdão, os elementos químicos. Não está dizendo nesse composto, perdão, nesse conceito, não existe teoria atômica. Isso tem que ficar bem claro. É um conceito de laboratório. É um conceito de elemento químico, é um conceito de laboratório. E fala de que é aquela porção da matéria que não pode ser decomposta, que não se modifica, que apenas se combina com outros elementos para formar os compostos. E sim, os compostos é que se modificam. De alguma forma, o elemento está lá, se juntou com outro elemento para formar um composto como a água. Certo? Mas não diz que o composto é feito de átomos ou de moléculas. Não diz, não. Porque não, nesse conceito não existe nenhuma teoria para explicar o que são os elementos. Certo? Não existe nenhuma teoria aí. Quem vai usar a teoria, quem vai usar o conceito de atomismo, do atomismo grego, para explicar os elementos químicos, quem fez isso foi Dalton, em 1808. John Dalton, em 1808, sendo que não chegava nem a ser teoria, algo totalmente hipotético. E uma hipótese que nunca foi comprovada, no final das contas. A teoria de Dalton, a hipótese de Dalton, a hipótese atômica, considerava o seguinte: olha, não é possível decompor os elementos químicos, porque quando a gente tem elemento químico, porque ali eles são feitos por átomos indestrutíveis. São feitos por matéria descontínua. Por que eu falei que nunca foi comprovado? Porque para Dalton, o átomo seria uma esfera indestrutível de uma nuvem de calórico. Calórico nem existe. No começo do século XIX, o conceito calórico foi refutado. E foi refutado. E o conceito calórico. Então, para comer de história, o átomo de Dalton, certo, era algo hipotético, certo? Não foi algo comprovado e verificado experimentalmente. Era uma explicação hipotética, esperando sua devida verificação, coisa que não aconteceu. Olha, no começo do século XX tinha muita gente que não aceitava a existência de átomos. Para a gente pode parecer incrível, mas o trabalho de Einstein, de 1905, que ganhou o prêmio Nobel, foi naquele ano que ele publicou, que diz que foram, acho que 5, 4, 6 trabalhos, mas 4 mereceriam o Nobel de Física. Mas ele ganhou pelo trabalho do movimento browniano, porque ele demonstrou matematicamente que o movimento browniano só poderia ser explicado se a composição da matéria fosse descontínua, fosse por moléculas, fosse por partículas separadas uma das outras.
Isso não foi visto as moléculas. Ele demonstrou matematicamente, fez uma demonstração matemática que só seria possível explicar o movimento browniano a partir de uma teoria de matéria descontínua, de que haveria um molécula, que haveria coisas separadas uma das outras, né? E espaço vazio entre elas, e movimento aleatório entre essas partículas, mostrando choque, provocando choque naquelas partículas, já seriam como pólen, já seria algo microscópico e que se deslocariam no líquido. Isso é o movimento browniano. Então, não foi por causa do trabalho da relatividade que ele ganhou o prêmio Nobel, nem do efeito fotoelétrico. Vamos. Então, foi o efeito fotoelétrico. Eita, agora me deu um branco, tá? Desculpa, mas todos os trabalhos dessa época mereceriam o Nobel. Mas o Einstein, porque isso é que eu me lembro, vamos dizer, minha memória não é confiável, eu tenho que sempre consultar as coisas. É boa, mas não é confiável, nem ninguém é confiável. A gente tem que sempre consultar as coisas. Aff, Maria. Sim, o trabalho de Einstein demonstra matematicamente a existência de átomos num ano que muita gente não aceitava. Só com Rutherford, Bohr, etc., né, que o átomo virou uma teoria científica. No final do século XIX se demonstra a existência de elétrons, e depois disso a radioatividade e muita coisa. Então a revolução que houve foi no começo do século XX, no nível atômico, ali com Rutherford, Bohr, Schrödinger e esse pessoal da mecânica quântica ondulatória. Mas vamos lá. Professor, Oi. só para confirmar o que você estava falando, o prêmio Nobel foi pelo efeito fotoelétrico, sim. Foi efeito fotoelétrico, eu me enganei mesmo. Depois virei, quando eu falei em efeito fotoelétrico, não, acho que foi por causa desse. É porque o trabalho do movimento browniano era meio controverso. Mas ele fez uma demonstração matemática que aquele movimento só seria possível se tivesse matéria descontínua ali, e choques aleatórios, movimentos aleatórios dessa molécula, por exemplo, na água. Ele fez essa demonstração. Mas vamos lá. Voltando aqui à química do século XVIII, isso aqui é o que ele chamava de lentes ardentes, certo? Olha o tamanho dessa lente aqui, dessa outra, para convergir para um receptáculo de carro, que se usavam em fornos. Era, com a invenção disso aqui, se podia obter calor, temperaturas mais altas do que num forno a carvão. E não precisava de carvão. Foi um dos, digamos assim, foi um dos primeiros passos a refutar o flogisto, certo? Por quê? Se fez calcinação de metais usando lentes ardentes, o Lavoisier fez, certo? Antimônio, chumbo, estanho, mercúrio tem a carga mais pesada que o metal. A explicação do flogista é a absorção das partículas do fogo, certo? Vou voltar para cá, perdão. Não. Mas como explicar? Quando não existia carvão, mas como explicar se não há fogo, há só o calor mesmo gerado por essas lentes? Como explicar a calcinação usando o flogisto, se não tem de onde vir o flogisto?
E outra coisa, em 1772, ele fez experimentos com diamantes e demonstrou que diamantes sofrem combustão. Mas a combustão do diamante faz com que ele fique opacos. Eles se transformam com a combustão, não chegam a serem incinerados, né? Como é carvão. Mas ele fez experimentos e fez uma variação do experimento. Ele já estava com a suspeita de que o ar tinha participação na combustão. Então, teve um amigo dele, joalheiro, que também estava convicto disso e confiava em Lavoisier, e emprestou um dos melhores diamantes dele para fazer o experimento. Não foi um diamante com defeito nem nada. Foi um diamante lapidado e um dos mais caros. Certo? E estavam tão convictos que sem a presença do ar não aconteceria nada com o diamante, que fizeram isso. Pegaram o diamante e colocaram no recipiente envolto em pó de carvão e outra forma de isolamento. Ele ficou bem isolado, o receptáculo, da presença do ar, mas não do calor. Certo? Ele ficou bem isolado, ficou num receptáculo sem ar e foi submetido a esse calor. E quando se abre esse receptáculo, não tinha acontecido nada com o diamante, mas uma evidência que o ar participava da combustão. Como era outra história, né? Daqui a em 1777 é que vai ser a primeira realmente grande explicação. Mas, concomitante a isso, nessa segunda metade do século XVIII, com o desenvolvimento técnico, estava descobrindo novos gases. Antes disso, pensava-se que a atmosfera fosse o ar, fosse um elemento, ou seja, um elemento, algo puro, algo que não dá para decompor. Quanto mais você achar que o ar fosse uma mistura de gases. Não, mas a primeira evidência foi de 1754, Joseph Black, um estudante de medicina. Na época ele era estudante de medicina, certo? Ele fazendo experimentos com a magnésia alba, que nós chamamos hoje de carbonato de magnésio, ele percebeu que parecia sair e que ela diminuía de tamanho com aquecimento e parecia sair algo dali, algo gasoso. E aí teve a ideia de isolar, de usar equipamentos como cuba magnética, equipamentos já desenvolvidos na época, que ele isolou o que saía do aquecimento da magnésia alba e testou. Deixa eu ver se tem mais aqui, não. E testou e fez vários testes com esse gás que saiu, hoje chamamos de gás, né? Que saiu da magnésia alba, do carbonato de magnésio, a partir do aquecimento, e viu, por exemplo, que extinguia a chama de uma vela, se colocasse num receptáculo fechado, uma campânula de vidro fechado com uma vela, e colocava esse ar, extinguia a chama de uma vela. Se colocasse junto para uma planta, não matava a planta, mas o animal morria, como o camundongo, não sobrevivia por muito tempo. E alguns experimentos químicos também. Bombeou esse ar em solução líquida de cal, que é um carbonato, de carbonatos, né? Como carbonato de sódio. Ao bombear, ele verifica que há uma formação de um precipitado branco. Quando ele fazia isso com ar atmosférico,
aquilo acontecia, mas num grau muito mais lento e muito menor. Aí ele deduziu, ele imaginou que o ar atmosférico tivesse esse gás que ele descobriu. E que ele chama de ar fixo, porque o que ele hipotetizou foi que, durante a formação da magnésia alba, ela absorvia esse ar da atmosfera, só ele. E, quando ela era aquecida, ela liberava. O aquecimento provocava a liberação. Você já pode imaginar que gás é esse, né? Mata um animal, apaga a chama de vela, mas não mata uma planta e provoca precipitado numa solução de carbonato, ao bombear na solução, é o nosso dióxido de carbono, né? Nosso CO2. É o CO2, conhecido atualmente, e que está presente na atmosfera, em quantidade pequena, mas está, certo? Em 1666, esse aqui ele era escocês, o inglês Harry Cavendish, usando uma cuba pneumática, verifica que a ação de ácidos, ele isola o gás liberado pela ação de ácidos como sulfúrico, o clorídrico sobre metais. Ele isola um gás e pelas propriedades, eles chamam de ar inflamável, porque era justamente isso, era um gás altamente inflamável, que pega fogo por ele mesmo. É o hidrogênio, né? Ele isolou e chamou de ar inflamável. O inglês Joseph Priestley, em 1772, usa a mesma cuba pneumática, certo? Depois eu mostro, tem uma figura dela. Usando que nessa cuba, ao invés de água, ele usou mercúrio, ele isola amônia, cloreto de hidrogênio e dióxido de enxofre, gases que são solúveis em água, então ele usou mercúrio, né, como líquido. A cuba pneumática ela fica isolada. Eu tenho uma figura aqui dela, já mostro para vocês. E no mesmo ano, Lavoisier faz um estudo sistemático sobre a calcinação. Aí a cuba pneumática. Certo? Isso aqui. Depois tem mais sobre outros gases. Tem. Aqui é a cuba pneumática. Aqui onde acontece a reação. E aqui a coleta dos gases. É aqui preenchido de líquido para se fazer a vácuo aqui. Eles faziam um vácuo aqui para aumentar o volume do líquido e o gás aqui ocupava depois o espaço. Isso aqui era coletado para estudos, né? Mas vamos lá. Stephen Hughes tinha sido inventada pelo britânico Stephen Hughes. Ah, faltando uma coisa aqui. Espera aí, pessoal. Ficou faltando uma coisa aqui nesse estudo. Mas é o seguinte. Em 1774, isso aqui eu sei de memória, pelo menos, o Priestley isola também Espera aí. Seguinte, vou ver se está aqui. É que eu fiquei mais para ver. Vamos falar de gases ainda. Estamos mais adiante. Depois eu volto. Em 1772, foi naquele mesmo ano, ele era boticário, sueco, Carl Wilhelm Scheele. A partir do dióxido de manganês, aquecido fortemente, ele isola um gás que ele chamava do fogo. Esse gás, certo,
Também ele foi isolado a partir de óxido de mercúrio, dióxido de manganês aquecido fortemente, e outros, que a gente chama hoje de óxidos, né? E esse gás, ele é chamado fogo porque se você pegasse uma vela e colocasse ar atmosférico, leva um tempo para a vela se apagar. Quando coloca esse gás isolado por ele, leva mais tempo. A vela fica mais tempo acesa. Se você pegar um animal, como um camundongo, e colocar numa cúpula fechada com ar atmosférico, ele vive isso durante certo tempo. Quando é com esse gás, ele vive mais tempo. Certo? E tem outras questões de reatividade química também, que ele foi verificando. É por isso chama ar do fogo, que mantém a chama acesa por mais tempo. Em 72, o Joseph Priestley, ele de novo isola o óxido nítrico, que ele chama de ar nitroso. E em 74, 1600, Lavoisier produz o ar do fogo em grande escala usando as lentes ardentes. Certo? E não faz nenhuma referência ao trabalho de Shelley. Eles trocavam correspondência. Ele lê o trabalho dele, mas ele não faz nenhuma referência. E nesse mesmo ano, Joseph Priestley, o Priestley, isola a partir de óxido de mercúrio o oxigênio também. Então, quem primeiro isolou o oxigênio foi Shelley, certo? No mesmo ano, Lavoisier produz oxigênio e nesse mesmo ano, o Priestley também isola o oxigênio, mas ele chama de ar sem flogisto. Era estranho Priestley porque ele faleceu nos Estados Unidos, porque ele se exilou nos Estados Unidos por causa de intolerância religiosa no final do século e começo. No final do século XVIII, teve um evento lá que gerou intolerância religiosa. Agora eu não me lembro dos detalhes. E ele vai para os Estados Unidos, certo? Morre em 1804, certo? Acreditando no flogisto. Até o fim. Nunca aceitou a explicação de Lavoisier. Com todas as evidências que tinha. Isso é um negacionismo, né? Usando palavra que está na moda. Eu nunca apliquei essa palavra aqui nesse contexto de aula, mas esse tipo de negação que vai contra todas as evidências, não é só religiosa, não. Né? Não é só religiosa. O flogismo virou quase uma religião na época. Então, ele chama de ar desflogistificado. Tem um ar, aquele gás, para ele tinha perdido o flogisto de alguma coisa. A partir do conceito de flogisto dele, dos experimentos que ele fazia, quase 10 horas. Certo? Espera aí. Então, vamos lá. Aqui porque eu voltei a falar dos gases, né? Quase 10 horas. Vamos lá. Lavoisier faz um estudo sistemático sobre calcinação em 72. Fazendo em lentes ardentes, né? E usando o isolamento e balanças, certo? Para fazer, justamente para verificar massas antes e depois. Antes e depois, certo? E quantificando tudo muito bem. O trabalho de Lavoisier sempre foi muito quantitativo. Então, no começo da calcinação do estanho, e o estanho isolado com ar,
ele viu que o resultado final foi o óxido de estanho mais pequeno volume de ar. Havia queda no volume do ar e na massa do ar, certo? A massa de estanho mais o ar era a mesma do óxido de estanho mais o ar final. Mesma coisa o litígio. Um carvão, óxido de chumbo, que eles chamam de óxido de chumbo, mais o carvão forma chumbo, mas grande volume de ar fixo, porque o oxigênio é liberado. Né? Houve a liberação do oxigênio, e ele coletou e viu que a massa do óxido de chumbo mais carvão é equivalente a do chumbo mais o do ar fixo. Hipótese de que algo específico da atmosfera está combinando com os metais, formando a cal, como era chamada na época. E que o oposto, que é voltar, que é formar o metal a partir da cal, era o processo de liberação do que tinha combinado. Ele viu que havia a liberação grande de ar fixo. Provavelmente ela era ele que estava sendo liberado. Certo? Isso aqui é a explicação. Mercúrio mais oxigênio forma óxido de mercúrio. Massa reagente igual a massa dos produtos. Retorta contendo mercúrio, forno, retorta contendo ar e mercúrio, certo? Diminui o ar, porque aqui o ar se combina com o óxido de mercúrio, formando óxido de mercúrio, se combina com mercúrio metálico, formando óxido de mercúrio 2, e o nível de mercúrio na redoma sobe, ocupando o espaço do ar, que foi perdido aqui. Aqui tinha mais ar, ficou com menos. Na verdade, o oxigênio que reagiu na retorta. Ou aqui é só outro, né? Lavoisier que o mercúrio metálico numa retorta, com a boca dentro de uma retorta contendo ar e mergulhado numa cuba com mercúrio. Depois do aquecimento, o volume do ar na retorta diminuiu, pois o volume do mercúrio na cuba subiu pela redoma. Isso significa que o mercúrio reagiu com algo no ar, que nós sabemos que é oxigênio. O produto formado foi o óxido de mercúrio 2, um pó vermelho que aderiu às paredes da retorta. E batalha final contra o flogista. Já são 10, um pouquinho mais de 10 horas, 10 e 1. Eu vou deixar para concluir depois tá, pessoal? Fica aqui. Concluir após. Vamos lá. Vamos lá. Frequência, antes de mais nada. Tá? Aí a frequência. E agora eu vou dar um intervalo, parar a gravação. Primeiro, interromper a apresentação antes que eu me esqueça e fique mostrando coisa aqui de mensagem privada no WhatsApp, coisa assim que parei a apresentação. E vamos parar a gravação. Até as 10h30.